Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos para mais aquela super live. É isso aí galera, Grupo Estuda Mais Brasil há 66 semanas consecutivas trazendo material de qualidade, conteúdo de APH para vocês. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná. E também acompanho o quadro de instrutores do SAMU e aqui faço parte do grupo Estuda Mais Brasil da equipe pedagógica e do grupo de instrutores. E hoje posso usando a camiseta de aluno, né, galera? Porque todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa, inclusive hoje eu tava estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre APH. Conteúdo de hoje então, galera, princípios e preferências. Quais as diferenças entre princípios e preferências? Quais os principais princípios utilizados no atendimento pré-hospitalar e as principais preferências também utilizadas no APH. Como o conteúdo é muito extenso, galera, é muito conteúdo, na verdade, princípios e preferências você consegue abordar em todos os capítulos do PHTLS. A gente vai falar só dos principais princípios que são abordados aí na abordagem e avaliação primária, na abordagem primária no XABCDE. Então a gente vai citar alguns exemplos e vai definir para vocês aqui qual que é a diferença entre o princípio e a preferência e vai citar algumas preferências, legal? Antes de começar, eu vou ver com o Guilherme se tem alguns avisos, se ele precisa dar alguns avisos importantes, aqueles avisos que é só ele que faz. Na sequência, a gente vai começar então, beleza? Guilherme, fala comigo, quais são os avisos para essa galerinha aí? Por enquanto, Jones, a gente vai estar mandando os materiais, tá? Nos grupos. Vamos estar enviando amanhã. Fala de volta. A gente vai estar mandando os materiais nos grupos amanhã. O material vai ter senha, no final da live a gente vai estar passando a senha para vocês. E para quem não está nos grupos de WhatsApp ou do Telegram, na descrição dessa live, na descrição desse vídeo, tem ali o link para o nosso grupo do WhatsApp e o link para o nosso grupo do Telegram. Show de bola, Guilherme, show de bola. Galera, eu vou até abrir a live aqui daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês onde é que ficam os links, beleza? Galerinha, então assim, a gente já vai começar aqui. Esse é o momento em que você compartilha o link da live com seus amigos, compartilha com todo mundo, para que mais pessoas então fiquem sabendo, fiquem antenados aí sobre o atendimento pré-hospitalar, sobre o Grupo Estuda Mais Brasil, trazendo conteúdo gratuito, tá? Então, esse é o momento que a gente dá aquele tempinho, aquela procrastinada para você conseguir enviar para os seus colegas com tempo para eles começarem a acompanhar o grupo também. Beleza, galera? Vamos lá então, já vamos começar com o conteúdo. Como eu falei para vocês, hoje o conteúdo mais do que especial, né? Conteúdo de atendimento pré-hospitalar, obviamente, mas além disso, hoje a gente vai falar sobre os princípios e as preferências. A gente já fez uma live nas antigas falando sobre alguns princípios e algumas preferências. Hoje a gente vai citar mais alguns, beleza, galera? Bora lá então. Vamos começar daqui nadinha, continua enviando. Pessoal que está no Instagram, corre pro YouTube. A gente tá com uma live ao vivo e aqui no YouTube você consegue mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida e a gente responde você na primeira oportunidade, legal? Bora lá então. Galera, vamos lembrar também que a gente tem o grupo do Mundo dos Socorristas, galera. Então, como o Guilherme falou aí, vocês vão estar tendo acesso aí na sequência nos links da descrição. Vocês vão ter acesso ao grupo do Telegram, grupo do WhatsApp e ainda nesses grupos aí você tem a oportunidade também de participar do grupo do Mundo dos Socorristas, legal? E aí você vai ter um monte aí de benefícios também fazendo parte do Mundo dos Socorristas. Lembrando que hoje o material em PDF tem senha. Galera, voltando ao formato antigo. Pessoal que não acompanhou a última live. Então a gente voltou as nossas lives para o formato antigo, galera, tá? Então é aquele formato onde a gente apresenta um conteúdo por live. Cada live gera um certificado de 1 hora e também tem um material em PDF para você acessar no site, logo abaixo na descrição, tá? Tem o link. E também você vai precisar da senha, que a senha a gente vai revelar aí durante a live, a gente vai revelar a senha para você acessar o material, legal? Então vamos lá, galerinha.
Certificado também, o link do certificado também fica na descrição, tá, galera? O certificado do link aí você consegue acessar na descrição. Logo abaixo aí tem o link para você adquirindo o seu certificado. Lembrando que o certificado tem um precinho simbólico aí de R$19,90 apenas. Beleza, galera? Não tem mais nenhum aviso. Vamos dar sequência, vamos iniciar então o conteúdo. Galera, eu vou molhar o bico aqui, porque senão a garganta não aguenta. Tá, vamos lá então. Pessoal, quando a gente fala em princípios e preferências, eu lembro que a live passada a gente falou sobre o pensamento crítico, tá? Aborda-se também algumas partes do princípio e das preferências, tá? Os princípios, pessoal, eles são baseados em muitos fatores, tá? Muitos fatores aí que abordam os princípios e as preferências, tá? Só para vocês me entenderem, nós temos 14 princípios basilares, tá? Esses 14 princípios basilares eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Para vocês conseguirem me acompanhar e entender o que são exatamente os princípios basilares, as principais garantias no atendimento pré-hospitalar. Relacionado aos princípios, galera, estão as preferências, tá? Qual que é a diferença entre o princípio e a preferência, então, só para a gente iniciar a live já clareando um pouquinho mais para vocês. Princípio é o que deve ser feito, tá? No atendimento pré-hospitalar. A preferência, galera, é como eu vou fazer. Então, é como eu vou atingir o princípio, é a preferência que vai ser utilizada. Vou dar um exemplo rápido aqui antes da gente começar os princípios, então. Alguns princípios falam em estabilização da coluna cervical. Alguns protocolos chamam de RMC, restrição do movimento da coluna, ou estabilização da coluna cervical. O princípio fala que toda a coluna cervical deve ser alinhada, toda vítima de trauma deve ter a sua coluna cervical alinhada e não pode ser movimentada. Então, assim que o princípio fala, né? Que ela deve ser estabilizada, fixa, rígida, não pode ser movimentada. Mas ele não fala se tem que ser com colar cervical, tem que ser com prancha rígida, se tem que ser com as mãos, enfim, que deve-se utilizar um colar regulável ou um colar de tamanho único, que deve-se usar a mensuração para poder fazer a aplicação do mesmo, tá? Então ele não fala isso, ele fala apenas que deve ser alinhada e estabilizada, ponto. Outro exemplo rápido, então, as grandes hemorragias devem ser paradas o mais rápido possível, ou seja, o mais breve possível. Ponto. Ele não fala que deve ser parada com compressão local, com aplicação de torniquete, com preenchimento de ferida, com o uso de agentes hemostáticos, com o uso da atadura de metro, da bandagem de metro, que alguns falam, com agentes hemostáticos junto. Então ele não fala como deve ser parada essa hemorragia, ele só fala que deve ser parada, tá? E aí entram as preferências. A preferência é o quê? Vou usar um torniquete. Vou usar um torniquete improvisado com bandagem e tesoura. Vou usar um torniquete tático. Vou usar um preenchimento de ferida. Então, as preferências, elas são baseadas no conhecimento que o socorrista tem para fazer esse atendimento, tá? Então, é baseado no conhecimento do socorrista. Também é baseado, dando uma palhinha rápida então sobre o que a gente vai falar, é baseado na condição da vítima, na quantidade de vítimas, na localização das vítimas. Então, tudo isso engloba as preferências. Cada situação, cada vítima, cada tipo de hemorragia vai me dar algumas alternativas de preferência e quanto mais conhecimento eu tiver, mais preferências eu terei, tá? Então, iniciando pelos princípios. Princípio número 1, então, garantia da segurança do socorrista e da vítima, tá? Então, no princípio número 1, a gente tem que garantir a segurança da vítima. Garantir a segurança dos socorristas. Primeiro dos socorristas, depois da vítima. O princípio não fala como. As preferências é como eu vou fazer. Nós temos na nossa viatura 7 cones. Algumas viaturas têm 5 cones, configurações um pouquinho diferentes, 3 cones, 10, 15 ou até 20 cones. Outras viaturas de resgate rodoviário, eles têm até 20 cones na viatura ou mais. Tá? Mas eu estou passando pela cena, sou socorrista, quero parar para ajudar. Como que eu vou garantir a segurança dessa cena? Apenas estou passando pela cena. Tem como eu garantir isso? Claro, eu posso quebrar alguns galhos verdes, pequenos, obviamente, mas que sirvam
de aviso e fazer essa segurança, essa sinalização para garantir a segurança do local, tá? Então, no primeiro princípio, segurança da cena dos socorristas, primeiro dos socorristas, na sequência da vítima e na sequência dos transeuntes. Na sequência, no segundo princípio, ele fala então sobre a avaliação da situação para determinar a necessidade de auxílio, ou seja, forças adicionais, recursos adicionais, ou seja, tem um princípio de fogo ou já um incêndio formado, precisa então chamar os bombeiros ou a defesa civil. Tenho vítima presa nas ferragens, preciso acionar os bombeiros e defesa civil. Tenho um imove, então vou precisar de mais viaturas, de mais socorristas. Tenho lá 5 vítimas, na minha viatura eu só consigo atender 2 por vez, então vou precisar de recursos adicionais que são o quê? Outras viaturas do SAMU, ou talvez outras viaturas de atendimento pré-hospitalar, resgate rodoviário, o SIAT dos bombeiros, ou até mesmo instituições privadas que estão prestando socorro na rodovia, ou até mesmo as ambulâncias dos municípios podem me fazer esse apoio. Então faço uma avaliação rápida para ver se eu preciso de apoio e que tipo de apoio eu vou precisar. Está relacionado então no segundo princípio, e as preferências dependendo da localidade que eu estou, dependendo da disponibilidade que eu vou ter, são as preferências que vão me dar este apoio, tá? Então, na sequência, temos o princípio número 3, reconhecer a física do trauma e as possíveis lesões. Então, quando eu falo em reconhecer a física do trauma, eu volto novamente a clicar na tecla do conhecimento e habilidade do socorrista, a sua experiência no atendimento pré-hospitalar, os seus estudos, baseado em estudos, tá? Então, assim, o socorrista, ele deve conhecer a física do trauma, entender a cinemática do trauma, entender quais as possíveis lesões estão relacionadas àquelas condições do atendimento, aquele jeito que o carro está amassado, falando assim simples, tá? Então, o carro tem vários amassados ali lateral, essa lateral teve uma introdução significativa para dentro do veículo, e essa introdução para dentro do veículo pode ter atingido quais partes dessa vítima, foi do lado direito ou foi do lado esquerdo, do lado do motorista. Se foi do lado direito, tinha vítimas no banco do passageiro, tinha alguém no passageiro, esse alguém pode ter tais lesões. Então, foi um automoto, essa vítima foi arremessada aonde? Também relacionado à cinemática do trauma, está relacionado então aos 3 choques, tá? Quando a gente divide o trauma em pré-trauma, trauma e pós-trauma, a gente fala no seguinte: pré-trauma, o que levou a acontecer o acidente; trauma, o momento da pancada até o momento em que param as dispersões de energia, a cinemática do trauma se paralisa e inicia-se o atendimento pré-hospitalar, que faz parte então do pós-trauma. Também relacionado então dentro do trauma, quando eu divido ele nas 3 partes, dentro do trauma a gente tem os 3 choques, tá? Que é quando o veículo atinge outro veículo, o veículo atinge a moto, o veículo atinge o pedestre, tá? Então, é o primeiro choque, na sequência é o segundo choque, ou seja, a vítima foi arremessada contra uma árvore, é o corpo dela contra a árvore, o motoqueiro foi arremessado contra o poste, então é o corpo dele contra o poste, ou até mesmo o corpo do condutor do veículo contra o volante, contra airbags, contra colunas do veículo ou objetos que tem dentro do veículo, né? Faz parte do segundo choque, aí quando eu falo no reconhecimento da física do trauma. Na sequência, o terceiro choque, que são os órgãos das vítimas se movimentando dentro do corpo e chocando-se contra as paredes dos arcos costais, contra as paredes abdominais, enfim, tudo isso causa lesões. Então tem essas 3 dispersões de energia aí quando a gente fala na cinemática do trauma, e os 3 choques quando eu falo do trauma dividido em pré-trauma e pós-trauma, tá? Então, no princípio terceiro, reconhecer as lesões, as físicas do trauma, né, as possíveis lesões aí ocasionadas por esse trauma. Na sequência, a gente fala em usar a revisão primária para identificar risco à vida. Quando eu falo em usar a revisão primária para identificar risco à vida, eu estou falando sobre o XABCDE, pessoal.
tá? Então, no XABCDE, ele está relacionado a todo o atendimento da vítima, está baseado nele. Então, no primeiro momento, eu vou fazer a avaliação do XABCDE. Como eu já falei sobre isso nas outras lives, inclusive a gente teve lives de 4 quinta-feiras falando sobre o XABCDE, dividido por partes. Usamos, inclusive, aulas gravadas aí com a parte prática para poder definir para vocês exatamente o que era o XABCDE, né? Mas falando novamente sobre ele, o XABCDE é um mnemônico que ele consegue, de uma forma rápida, simples e fácil, identificar possíveis ou lesões fatais, possivelmente fatais ou lesões fatais da minha vítima, né? E aí, quando eu uso essa revisão primária, essa avaliação primária, se eu fazer um XABCDE bem feito, lembrando que no X, hemorragias exsanguinantes, no A, controle cervical, abertura de via aérea, avaliação da coluna cervical, avaliação do engorgidamento de jugular, alinhamento de traqueia, colocação do colar cervical, tá? Tudo isso faz parte das minhas preferências. Oferta de O2 na vítima inconsciente e colocação da cânula de Guedel, preferências também utilizadas aqui pelo SAMU Sudoeste do Paraná. Tá? Na sequência a gente vai para o B, onde a gente avalia a boa respiração, a expansão torácica, a simetria de tórax, a frequência ventilatória, se ela é uma respiração adequada ou é superficial. Na sequência a gente vai para o C, onde a gente avalia pele, pulso, perfusão, abdômen, possíveis fraturas de pelve, outras lesões possíveis, hemorragias um pouco agora menos representante de risco à vida. Nesse C a gente avalia e contém essas seguintes hemorragias aí. Na sequência então a gente fala sobre o D, a gente avalia o déficit neurológico, onde a gente avalia as pupilas, possível TCE e o estado neurológico da vítima. E na sequência a gente vai para o E, onde a gente faz o controle de hipotermia, alinhamento e estabilizações das fraturas, e rolamento, pranchamento, ou usa a preferência da cavaleira. Então rolamento é uma preferência, cavaleira é outra preferência que pode ser utilizada. Quando eu falo também, entrando agora aqui no E, na exposição da vítima, eu falo sobre as preferências. Temos preferências de fazer alinhamento de fraturas e estabilização com bandagens e talas moldáveis. Temos a preferência também de fazer alinhamento e estabilização com talas de papelão e ataduras. Então, tudo vai depender das condições da vítima, dos materiais que o socorrista tem disponível e da experiência dele como socorrista. Tudo isso está baseado, então, nas preferências, tá? Então, vocês estão me entendendo que eu estou na preferência número 4, ali no princípio número 4, e já surgiram aí muitas preferências que norteiam o meu atendimento, que dão sequência ao meu atendimento, que me deixam com uma certeza de para onde essa vítima vai evoluir. E aí a gente retoma novamente aquela situação que eu falei para vocês lá do pensamento crítico, na live da quinta-feira passada, que no pensamento crítico nós temos que se basear em preferências, bolar um plano, iniciar esse plano, colocar ele em prática para ter um resultado final positivo e nunca negativo. Sempre buscar a melhoria da vítima, tá? E aí está relacionado também aos princípios. O que o princípio me diz e quais as preferências eu tenho disponível para acessar e dar sequência nesses princípios, tá? Então, bem tranquilo aí. Tudo isso então está relacionado aí com o princípio número 4, que é onde eu vou identificar então com o XABCDE, onde eu vou identificar possíveis lesões fatais na minha vítima e quais os tipos de tratamento que eu vou utilizar. Nesses tipos de tratamento estão baseadas as preferências que eu tenho disponíveis, a condição que eu tenho para fazer, o estado da vítima, os equipamentos disponíveis, a quantia de socorristas, a quantia de vítimas, o local do acidente. Tudo isso está relacionado, então, nas preferências que eu vou adotar para alcançar o princípio número 4, que é identificar possíveis lesões de risco à vida. Tá? Então, para vocês me entenderem, eu estou até falando rápido demais, talvez, mas vocês vão ter acesso ao material de apoio, tá? E aí vão conseguir juntar o que eu estou falando e as anotações que vocês estão fazendo com
o que vocês vão receber no material de apoio, tá? Você consegue juntar tudo aí depois e montar um bom material, um material bem completo de estudo. Mas vocês estão entendendo que é bastante coisa para falar em pouco tempo. Então tenho que dar uma acelerada porque eu preciso dar uma explanada de uma forma que vocês entendam o porquê que o princípio, a preferência é aplicada para atingir o princípio. E aí eu tenho que citar alguns exemplos para que fique mais claro. Legal? Então paramos um pouquinho agora no quarto princípio. Antes da gente evoluir para o quinto, eu vou chamar o Guilherme, ver se tem alguma dúvida. Eu já vou responder. Se não tiver, a gente já dá sequência, porque o conteúdo hoje é muito bom, é top demais. Guilherme, tem alguma pergunta dessa galera pra gente responder já ou não? Jonas, acho que é legal você mostrar aí pro pessoal como é que faz pra adquirir o certificado aí, quem não sabe ainda fazer. Legal, galerinha. Quem precisa adquirir o certificado, então, o Guilherme tá compartilhando a minha tela com vocês aqui. Pessoal, tá aqui a live ao vivo, tá? Adquira seu certificado. Vou entrar no certificado também, tá? Primeiro o link da descrição, galera, ó. Letra maiúscula. Clico em cima do link. Tá aqui o modelo do certificado. Formas de pagamento. Você vai em comprar, vai colocar seus dados e vai escolher a forma de pagamento aqui. Bem tranquilo, tá? Na sequência, então, a gente tem os grupos de WhatsApp. É aqui, né? Aqui vocês serão direcionados a um grupo de WhatsApp. Nos grupos do WhatsApp, o pessoal vai ter acesso, então, né, ao material que vai ser postado lá no grupo do WhatsApp. Legal. E o que mais tu quer que eu mostre, Guilherme? Por enquanto é só, se o pessoal ficar com dúvida de alguma coisa, a gente mostra ali. Legal, galera. Beleza? Vamos evoluir, então. Olha só o Wilson Silva, Jones. Meu sonho é dirigir uma viatura. Maravilha, guerreiro. Show de bola. Foi o meu sonho também. Hoje é um sonho realizado, porque eu sonho todos os dias em dirigir novamente. A Nadiele Caetano, uma vítima com trauma torácica aberto, seguindo pela abordagem XABCDE. Após estancar a hemorragia, minha vítima entra em PCR na hora que eu for... Em PCR. Na hora que eu for iniciar as compressões RCP, há o risco de iniciar a hemorragia? Voltar a hemorragia? É. Então, assim, como ela mesmo falou ali, que inicia pelo XABCD, você vai fazer alguma coisa que pare aquela hemorragia, correto? Você parou a hemorragia, na sequência você vai para o A, vítima inconsciente, você vai checar pulso e avaliar a respiração ao mesmo tempo. Se a vítima tiver em PCR, você vai iniciar o protocolo de RCP. Beleza, certinho. Se voltar a ensanguinar naquela hemorragia, é porque não foi bem contida, tá? Então você deve novamente, alguém, não você não vai poder parar a RCP, a não ser que alguém assuma no seu lugar, ir lá e fazer um torniquete, se a utilização, né, a preferência que você utilizou ali para parar essa hemorragia não foi o suficiente, então alguém ir lá e ter uma preferência diferente para parar essa hemorragia. Todavia, a RCP não deve ser parada. Legal? Legal. Ian Guedes. Boa noite, meu nome é Angel Guedes. Quais são os princípios e preferências no caso de uma vítima de choque elétrico? Os princípios e preferências de uma vítima de choque elétrico. Gente, sempre, tá? Sempre, toda vez, não tem como vocês não iniciar pelo XABCDE, tá? Mas lembrem dos princípios que eu acabei de falar. Garantia da segurança da cena, tá? No primeiro momento, garantir a segurança da cena. O que significa garantir a segurança da cena? Acabei de falar. E agora na cinemática de choque elétrico, eu tenho que ter certeza que a vítima não está mais em contato com o objeto que causou o choque nela, tá? Na sequência, fala-se na avaliação da situação para determinar um possível apoio. Esse apoio talvez seja da Copel agora. Então a minha preferência, talvez utilizada nessa situação, seja a Copel para desligar essa rede elétrica em que a vítima está em contato. Legal? Reconhecer as lesões agora é importante. O choque elétrico mata com grande facilidade. Então tem que reconhecer a lesão ali que possivelmente tenha queimaduras ou até essa vítima esteja em PCR. E na sequência, então, eu vou realizar a avaliação primária, né, o XABCDE, para dar sequência nesse atendimento. Legal? Então é bem complexo um atendimento, tá? Mas se a gente seguir esses princípios que eu tô falando aqui, galera, não vai ter segredo, tá bom?
Olha só que legal a ideia ali. O Christian Weiss Ribeiro. Jones, o que você acha de fazer uma jornada do código Q? Dá pra fazer sim. Dá pra fazer uma jornada do código Q. É uma possibilidade, dá pra anotar a ideia aí, Guilherme. E falar com o pessoal aí pra gente fazer uma jornada, uma semana aí, pra quem tem interesse em conhecer melhor o código Q, né? E aí a gente fazer uma jornada pelo Meet, né? Também. Interessante. Vamos anotar a tua ideia aí pra ver o que dá pra fazer mais pra frente aí a gente vai estar avisando, beleza? A Jane Kelly Pereira Santos. O certificado que você fala nas aulas é o mesmo ou cada aula tem um? O meu já chegou. Cada aula tem um, guerreiro. Cada aula tem um. Cada aula é um certificado diferenciado, tá? E a pergunta interessante aqui. Ana Clara e Arthur. Me chamo Dilma, sou de Guarulhos, São Paulo. Gostaria de saber por que não tem socorrista surdo. Porque não tem socorrista surdo? Boa. Na verdade, gente, pensa no seguinte. Não há nada, tá? Não há nada que impeça, não há no edital falando que o socorrista não pode ser surdo. Ele tem que atender as condições de ser um socorrista. Se ele consegue ler os lábios dos demais e das vítimas, ele pode ser um socorrista surdo, tá? Nada impede que ele seja. Obviamente que dos preceitos para se tornar socorrista é que você consiga realizar todas as atividades do socorrista, tá? Então, assim, uma pessoa que não tem uma perna, vamos pensar assim, uma pessoa que perdeu a perna e não usa nenhuma prótese, ele não tem como desempenhar a função de condutor socorrista no primeiro momento. Obviamente que terá que ter uma viatura adaptada para ele, que isso não vai acontecer, a instituição não vai adaptar uma viatura só para ele, né? Não há condições financeiras para isso. Bem como ele não vai conseguir realizar um atendimento numa vítima de trauma, ele levantar a maca, baixar a maca e tal, com uma condição dessa. Então, assim, fica mais difícil. Eu não sei se é impossível isso acontecer, tá? Mas que as condições dessa pessoa, nesse momento, não condizem com o trabalho que ela vai desenvolver, não. Então tem que ver aí quais as possibilidades disso acontecer. Mas realmente eu nunca vi nenhum socorrista surdo mesmo. Tem alguns que se fazem de surdo às vezes, mas surdo mesmo nunca vi. Interessante. E a Gleiciane Lima dos Santos. Meu sonho é participar de uma viatura, trabalhar com uma viatura do SAMU. Quando passa uma, o meu olho até brilha. Logo vou fazer parte dessa equipe. Show de bola, galera. Vai ser muito bem-vinda à família SAMU, pode ter certeza. Posso dar sequência então? Galera, dando sequência então no quinto princípio, manuseio de vias aéreas e controle cervical. É isso que o princípio fala, tá? O quinto princípio fala em manusear as vias aéreas e fazer o controle cervical. Ele não fala que você deve fazer o manuseio das vias aéreas com as mãos. Ele fala que deve fazer o manuseio de vias aéreas. Então veja bem, uma vítima inconsciente, eu tenho a preferência do uso da cânula de Guedel, tá? Se for uma ambulância que tem um enfermeiro, tem a preferência de uma cânula orofaríngea, tá? Ou se for uma ambulância avançada, tem a preferência de manter essas vias aéreas livres com uma via aérea avançada de intubação, tá? Então, vai depender da minha preferência. Minha ambulância é uma básica, eu tenho uma cânula de Guedel, top, já me ajuda. Mas se é uma ambulância avançada, tem aí as outras opções, tá? E daí ele fala também do controle cervical, tá? O controle cervical ele não fala que tem que ser com as mãos ou com os pés. Eu conheço muito socorrista que faz o controle com as mãos no primeiro momento. Na sequência, para ajudar no desenrolar do atendimento, faz o controle com os dois joelhos. Encosta uma perna em cada lado da cabeça da vítima e consegue fazer o controle da cervical. Na sequência entra um colar. Esse colar pode ser um colar de ajuste, né? Um colar, o tamanho único de ajuste, ou ser colares de tamanhos diferentes, e aí você faz uma mensuração para colocar o colar do tamanho certo. Não fala qual colar que deve ser feito, fala que deve se manter a estabilização da coluna cervical. Também dentro desse princípio de manuseio de vias aéreas e controle cervical, há o pranchamento da vítima, né? A gente coloca a vítima na prancha e aí há a estabilização da coluna da vítima na prancha, da cervical da vítima na prancha. Ele não fala que deve ser com bandagem ou com coxins, conhecido também como head blocks. Ele fala que deve ser estabilizado na prancha rígida. E aí a gente vai utilizar a preferência que a gente tem disponível, correto?
Na sequência, então, a gente vai para o princípio sexto, né? E aí a gente fala sobre apoio à ventilação, oferta de O2, mantendo a saturação igual ou acima de 94, ou seja, oferta de O2 à vítima que está com saturação igual ou abaixo de 94. Então, por cento de oxigênio, tá? Então, o que acontece? Nós temos hoje uma preferência de toda vítima de trauma recebe O2. As vítimas mais graves recebem 15 litros, as mais leves recebem 10 litros. Mas todas as nossas vítimas de trauma recebem O2, tá? Nada impede que eu chegue na viatura com essa vítima, coloque o oxímetro nela, só para vocês me entenderem por que ela recebe o oxigênio lá no atendimento, na rua ainda, antes de chegar na viatura. Porque o oxímetro a gente não leva para a cena. É um equipamento que cai, quebra e, enfim, no momento que eu tô lá na rua com a vítima fazendo atendimento, a saturação dela agora não é tão importante, até porque eu já estou fazendo uma oferta suplementar de oxigênio, correto? Então, depois que eu coloco na viatura, coloco o oxímetro, estou ofertando 15 litros, coloquei o oxímetro, está saturando 100%, baixei para 10, mantém 100%, 99%, posso baixar para 5 litros ou até mesmo tirar esse O2 da vítima se a saturação dela está mantendo acima de 94. Tá? Então, é uma preferência que nós temos de utilização em todos os traumas. Outras instituições não têm a mesma preferência. Todavia, é importante monitorar e ofertar o oxigênio quando necessário. Quando a gente evolui então para o princípio sétimo, a gente fala então do controle de qualquer hemorragia. Galera, esse princípio ele é baseado ainda no protocolo de PH-TLS na edição número 9 do PH-TLS, tá? Tá na 9ª edição. Então o que acontece? Já saiu a 10ª edição, tá? Na 10ª edição, o princípio 7, salvo engano, ele passa para o primeiro e ele se divide, tá? Então, primeiro a gente inicia, ele sobe lá ele vira o número 4, salvo engano, ou 5º, e aí entra com controle de grandes hemorragias, tá? Aqui ele ainda está desatualizado, né? Ele é a atualização que a gente usa ainda hoje, tá? E nessa atualização de ainda hoje, ele é o princípio sétimo que está no controle de todas as hemorragias. Todavia, depois que entrou o X, a gente faz o controle das grandes hemorragias no X e lá no C a gente faz o controle das pequenas hemorragias, tá? Então, princípio sétimo, controle das hemorragias, agora falando, dividindo ele em duas partes. No X a gente faz, durante a abordagem, controle das grandes hemorragias, no C das pequenas hemorragias. Também está baseado aí nas pequenas hemorragias, o que eu vou ter disponível para utilizar. Talvez com uma gase eu consiga fazer um controle daquela pequena hemorragia, mas a minha gase acabou ou não tenho, eu posso usar uma Zobeg. Talvez eu deveria usar uma atadura, mas não tô sem atadura. Posso usar uma bandagem? Sim, posso usar uma bandagem e eu alcanço o objetivo da mesma forma. O objetivo é controlar a hemorragia. Posso usar agentes hemostáticos? Talvez essa vítima tenha pequenas hemorragias ou uma hemorragia um pouco significativa interna. É onde a gente avalia também no C, na circulação da vítima, a gente pode identificar possíveis hemorragias internas na avaliação do abdômen, correto? E aí, se eu tiver um Transamin na viatura, né, o ácido transnexânico, eu posso começar a infundir esse Transamin na vítima, bem como infundir um volume sanguíneo, né? Nesse caso, a gente tem o Ringer, né, o Ringer lactato aquecido, que vai dar um suporte, então, de volume para essa vítima, que a gente vai fazer isso no C. Então, vai depender das preferências que eu tenho. Se eu tenho um Ringer aquecido, top demais. Se não é aquecido, mas é o que eu tenho. Se eu tenho um ácido transnexânico, ótimo. Se eu não tenho, curativo e agilizo o atendimento, porque eu não vou ter como conter aquela hemorragia interna. Legal? Na sequência, então, a gente evolui para o princípio número 8, tá? Então, o número 8 ele fala sobre ofertar ou fornecer terapia básica para tratamento do choque e iniciar as imobilizações. Quando eu falo de tratamento do choque, galera, tá falando diretamente ou
talvez indiretamente, a vítima que pode evoluir para um choque descompensado, tá? E aí no choque a gente vai identificar o choque descompensado quando a vítima fica pálida, sudoreica e com a pele úmida, fria e pegajosa, tá? Também pode estar associado à dificuldade respiratória, pode estar associado à hipotensão, aquela vítima começa a ficar um pouco hipotensa, sonolenta e tal. E aí eu devo me preocupar com o choque. Na verdade, agora a vítima já está em choque descompensado, agora eu devo repor volume, aquecer essa vítima, me preocupar também com a hipotermia dessa vítima. Toda vítima chocada ela fica hipotérmica muito rápido. Há talvez a necessidade de expor essa vítima, ou seja, tirar rapidamente a roupa, toda a roupa da vítima, porque essa roupa vai molhar, né, ou já está molhada com a sudorese, e uma vez molhada e gelada, essa roupa não deixa com que a vítima volte a ter uma temperatura agradável, ou seja, uma temperatura que não deixe a vítima evoluir para uma hipotermia. Então, arranco rapidamente a roupa. Há algumas preferências que falam que vítima grave é vítima sem roupa, ou vítima grave é vítima pelada. E realmente é importante que arranque a roupa da vítima, principalmente se o objetivo dela estar afundando ou ficando grave for o choque hipovolêmico. A vítima gela muito rápido e aquecê-la é muito importante. E para aquecer, se ela tiver com a roupa molhada ou úmida, fria, não tem como. Então tem que arrancar rapidamente essa roupa e começar a aquecer. Nós temos algumas preferências de aquecimento. Então, juntando agora o princípio, né, ofertar a terapia básica para o tratamento do choque, juntando as preferências que a gente tem. Arranca a roupa, acesso venoso com o ringer aquecido, ajuda no controle da hipotermia, no aquecimento e tratamento do choque. O Transamin, se for o caso também do hemorragia interna, ou várias hemorragias externas não gravosas, aí um controle também das mesmas. Nós temos também para a oferta de calor para a vítima a manta aluminizada, cobertores, o ar-condicionado da ambulância pode ajudar bastante. E os soros fisiológicos ou até mesmo os ringers, talvez você não consiga pegar o acesso. A vítima chocada, as veias somem, é muito difícil de pegar o acesso. Então, a gente pode pegar também os ringer aquecidos que a gente tem e os físio aquecidos que a gente tem lá no aquecedor e colocar nas axilas e na virilha da vítima para ajudar no aquecimento dessa vítima, tá? Então, há essas preferências aí e muitas outras, mas nós temos essas daí. Então, eu acabo citando e falando aqui daquelas que eu faço, daquelas que funcionam, daquelas que dá certo. Legal? Na sequência, então, no princípio número 9, ele fala sobre manter a estabilização da coluna cervical com as mãos até a colocação e estabilização na prancha. Então, aquilo que eu falei lá antes, lá no princípio número 5, que falava sobre a estabilização da coluna cervical com as mãos e tal, e que em alguns momentos o socorrista colocava os joelhos ali, mas mantinha a coluna cervical da vítima alinhada. E aí, quando colocado na prancha, a gente até colocar na prancha, então com as mãos, colocamento da vítima na prancha, o alinhamento e o controle é feito com as mãos. Na sequência, então, a estabilização na prancha. Na sequência, a gente fala então sobre iniciar o transporte da vítima traumatizada para um centro especializado de trauma, tá? Todavia, temos que pensar em regiões, tá? Esse levar para um centro especializado de trauma não significa que toda vez vai ter a disponibilidade do mesmo, tá? Então a gente tem que analisar o seguinte: estou numa região muito remota e só tem um hospital por perto e o centro de trauma está, no meu caso, na minha região onde eu trabalho, a mais de 100 quilômetros. Então, a opção que eu tenho é ir para o hospital mais próximo, tentar estabilizar essa vítima para depois ir para o hospital, para o centro de trauma. Todavia, se eu estiver em direção ao centro de trauma, embora seja mais longe, é melhor talvez eu demorar um pouco mais para chegar nesse centro de trauma, tá? Mas aí quando eu chegar lá, a vítima vai receber todo o atendimento que ela precisa, lá vai ter ortopedista para cirurgia nas fraturas, lá vai ter médico cirurgião também para fazer cirurgias
avançadas aí que necessário for, ou controle de hemorragias internas, vai ter também reposição volêmica, né, o sangue, enfim, tem tudo que a vítima traumatizada vai precisar. Talvez num hospital que está a 10 minutos de mim não tem, tá? Não tem tudo isso. Agora, o hospital que está a 20 ou 30 minutos de mim, talvez tenha tudo isso que eu preciso, seja um centro de trauma especializado. Então, é mais importante talvez eu rodar 20 minutos a mais, mas chegar num centro de trauma onde a vítima vai receber todo o aparato que ela precisa, tem todo o aparato naquele hospital para ofertar o tratamento que ela precisa de imediato, do que talvez eu fazer só 10 minutos, chegar num hospital onde não tem tudo isso, onde vai ter um básico apenas, e aí vai ter que preparar um transporte, tentar estabilizar, ofertar o que tem disponível, preparar o transporte e aí sim deslocar para o centro de trauma. Talvez até eu preparar esse transporte, tentar estabilizar e chegar no centro de trauma leve 1 hora ou 2, tá? E aí levar 1 hora ou 2, sendo que antes eu levaria apenas 30 minutos para chegar. Então, tem que pensar nisso daí também. Na sequência, a gente fala no princípio número 11, então, que é iniciar a reposição volêmica de fluidos durante o deslocamento. Então, na vítima gravíssima, tá? Os nossos socorristas do SAMU, eles são treinados para pegar acesso venoso em movimento. Com a viatura em movimento, pega um acesso venoso e começa, então, a reposição volêmica, né? No trauma a gente usa sempre o ringer aquecido, isso em deslocamento, para daí pelo menos 500 ml para a vítima tomar até chegar no hospital. Legal? Galerinha, eu vou fazer mais uma chamadinha aqui pro Guilherme, a gente vai rever os avisos e aí eu vou responder as perguntas de vocês que estiverem já para mim responder. Legal? Guilherme, tem alguma dúvida dessa galera que eu possa responder antes de eu dar sequência? Temos umas dúvidas aqui, Jones. Ó, a Solange Sol, boa noite. Gostaria de saber como fazer, qual seria o procedimento em um caso de um acidente em alto mar. No caso, um barco vira, por exemplo. Claro, se eu tiver segura. Tiver segura e o barco virou. Então eu tenho que avaliar as lesões da vítima, tá? O que eu tenho ali? O trauma é o quê? Um barco que virou. Aí tudo bem. Eu posso ter vítimas afogadas. Eu posso ter vítimas que foram esmagadas, talvez com a pancada, com o barco ter virado. Eu posso ter vítimas fraturadas, posso ter vítima com TCE, pneumotórax. Então, tudo isso vai depender de como que foi essa cinemática, tá? Então, eu vou voltar novamente lá nos princípios basilares, né? Onde eu vou fazer a segurança da cena. Agora eu estou seguro, posso iniciar o atendimento? Né? Estou em alto mar, mas eu estou em segurança, como ela falou. Posso iniciar o atendimento? Sim. Vou ver o quê? Vou ver se eu preciso de recursos adicionais. Tem como eu chamar ajuda, um barco de socorro, um barco de resgate para me dar um apoio. Vou reconhecer as físicas do trauma. O que eu vou fazer? Vou reconhecer cada vítima e definir cada uma delas, como que elas estão. Uma estava afogada, a gente conseguiu fazer uma ventilação de resgate e voltou a respirar. Então essa vítima é uma vítima que precisa de atenção porque ela pode rebaixar e parar de respirar a qualquer momento. Uma vez abordar essa vítima, eu devo colocar ela em decúbito lateral direito, em posição de resgate, para que se ela venha vomitar o líquido, né, que está no pulmão, aí no estômago, ela não broncoaspire novamente. Tá? Na outra vítima que foi esmagada com a pancada, bateu a cabeça em algum lugar, então tem um TCE, vou monitorar esse TCE, talvez vai ter um inchaço, uma pressão intracraniana. Tá? Na outra vítima, durante então o tombamento do barco, essa vítima teve uma fratura no braço. Vou avaliar essa fratura, ver se não é uma fratura fechada, uma fratura aberta, né, exposta, ver se não há uma hemorragia sanguinante para mim parar rapidamente. Então tudo vai depender o quê? Eu vou avaliar cada vítima reconhecendo a física de cada trauma que cada vítima sofreu nesse momento. Legal? O SAMU tem barco? Tem. Ambulâncias. Ambulância. Ambulância se chama. Legal. E ambulância básica e avançada, inclusive. Nas áreas mais remotas, aí onde o atendimento não tem como chegar, né, de ambulância, então há alguns lugares aí onde tem as lanchas do SAMU. Legal. A Tatiana Porfírio. Esses certificados valem para ser apresentados em uma prova de títulos?
Valem, com toda certeza. Se a tua prova de títulos, ela vai falar lá quantas horas que tem que ter o certificado. Se o teu certificado encaixa na quantia de horas ali que a banca pede, vai valer sim para títulos em qualquer concurso ou PSS. O Jonas Florencio, como faço para poder saber a mensuração do colar cervical para poder aplicar na vítima? Legal. Vou ter que pegar o Johninho aqui para poder mostrar aqui, galera. Só um pouquinho. Então assim, galera, tá vendo que tá aparecendo aqui ele? Tá. Então assim, galera, eu vou traçar, para mim fazer a mensuração do colar cervical, eu vou traçar uma linha imaginária do queixo da minha vítima, linha reta para trás. Vai dar mais ou menos aqui nesse rebite, né? E daqui até no início do trapézio. Então aqui eu vou mensurar. Nesse caso aqui, ó, ele tem... O trapézio dele começa aqui. 4 dedos, tá? Claro que ele é um boneco, então não tem um trapézio definido aqui, mas mais ou menos 4 dedos, da linha imaginária do queixo até no início do trapézio. Aí eu vou pegar o colar cervical. Então tenho aqui 3 tamanhos, tá? Eles existem maiores, aqui é um G. Esse é um M. E esse é um P, mas ele tem o tamanho PP e tem o tamanho GG também, que não estão aqui, tá? E aí eu vou pegar esse colar, eu vou pegar o colar, na lateral dele tem um rebite, ó. Esse rebite aqui é o que vai delimitar da onde eu vou começar a mensuração para baixo. E daí daqui até a borda do colar eu vou fazer a mensuração. Nesse caso, o colar dá 3 dedos e meio, aqui dá mais ou menos uns 3,5, no máximo 4. É esse colar aqui que vai ficar bem no boneco, que também vai ser o colar que vai ficar bem na vítima. E aí eu faço a aplicabilidade do mesmo, que vai ficar alinhado, então, o rebite aqui de dentro, alinhado com a linha central, fixo no tórax da vítima aqui e no queixo dela, e o colar vai impedir o movimento de sim, mas não o movimento de não. Então eu vou ter que manter o controle cervical da vítima aqui. Todavia, o colar está colocado. Mensuração, então, da linha imaginária do queixo até no início do trapézio. É onde a gente vai colocar os dedos ali e mensurar. No colar, começa no rebite até na borda do colar. Legal? Agora o bonecão vai ficar de colar. Bora para a próxima? A Gleiciane Lima dos Santos. Professor, para uma pessoa que está iniciando agora na área da saúde, o que fazer quando vejo muito sangue? Não me sinto bem. Eita. Aí dá ruim, hein? Não é fácil quando a gente vê bastante sangue e não se sente bem. O importante é respirar fundo, todavia não cheirar o sangue, tá? Tenta respirar fundo sem tentar identificar o cheiro do sangue. Uma respiração profunda faz com que aumente a oxigenação no cérebro, ajudando você a manter um autocontrole e não passar mal, tá? Todavia, tentar não prestar atenção no cheiro do sangue, porque o cheiro do sangue é a parte que mais, que eu acho, assim, do que eu vi até hoje, das pessoas que mais faz mal para as pessoas. E tenta desviar o olhar, né? Foca na vítima e tenta desviar um pouco o olhar do sangue. Se aquela quantidade de sangue tá te apavorando ali, tenta desviar um pouco o olhar. Não tem muito o que fazer, não. Vai ter que acostumar. Logo você acostuma e aí vai ficar bem tranquilão. Mas no início é assim mesmo, tá? Não tem muito o que fazer. Jones, vamos responder rapidinho aqui que tem bastante pergunta. Eita! Vamos lá, galerinha. Então vamos lá. A Rosiele Oliveira. O que devo fazer no caso de um bebê engasgar? Galera, manobra de capotamento. Bebê, enquanto ele cabe no teu antebraço, é o capotamento com 5 tapas, vira 5 compressões. Todavia, a via aérea dessa vítima deve ficar mais baixa que o corpo. Nós temos vídeos que mostram isso, né? Acessando aí o site, você vai conseguir acessar os nossos vídeos aí que demonstra essa manobra, tá? Agora não tem como fazer porque eu nem tenho boneca aqui para fazer a manobra, tá? Inclusive os alunos aí que têm acesso a todas as lives, eles têm as 4 lives que a gente fez sobre RCP e desengasgo, né? E tudo mais. Legal. É tudo coberto no curso. Show.
Aqui, Vânia Flávio. Professor, o que fazer quando você vai atender uma vítima e você descobre que ela é surda e também não fala? Como é que eu vou atender essa vítima? Fica difícil, tá? Alguns nossos socorristas recebem treinamento para falar em... Como é que se chama? Libras, né? Mas tem uma... É Libras que fala que faz sinal com as mãos? Legal. Então, alguns recebem esse treinamento. Todavia, se você não tem esse treinamento, se você falar calmo e gesticulando bem com a boca, geralmente as pessoas que não ouvem, elas têm a habilidade de ler os lábios. Então, você falar olhando para a vítima e com calma e gesticulando bem, dá a chance aí dela conseguir ler os seus lábios e identificar o que está falando. Aqui. A Hermínia Dadá. Em caso de queimadura, como devo agir? Queimaduras existem 4 classificações, tá? Se for uma pequena queimadura, resfriamento, vou ter que classificar as queimaduras, não vai ter jeito. Primeira, queimadura só vermelhidão e ardência. Segundo grau de queimadura, vermelhidão, ardência mais bolhas. Terceiro grau de queimadura, pele esbranquiçada, sem dor. Quarto grau de queimadura, pele preta, queimadura até o osso. Também não dói. Na 1 e na 2, resfriamento, tá? Na queimadura de nível 1 e de grau 1 e grau 2, só resfriamento. Coloca embaixo da torneira, água corrente, temperatura ambiente. Não, em vez de pegar água gelada, temperatura ambiente. De 10 a 15 minutos, para a queimação, para a ardência, diminui a dor. Se for uma queimadura pequena, tá? Menos de 10%, 15% até 20% do corpo. Agora, se for uma queimadura que ultrapasse 15%, 20%, 30% do corpo, nessa vítima a gente não vai resfriar. Essa vítima a gente deve aquecer, tá? Agora, é o contrário, se tem uma queimadura, uma grande extensão, embora seja de primeiro ou segundo grau, se for uma grande extensão, essa vítima deve ser aquecida, porque a pele foi danificada. E o que mantém a temperatura do nosso corpo é a pele e o líquido que tem no nosso corpo também. Então, uma vez que a vítima tem uma grande queimadura, ela perde muito líquido. A perca desse líquido faz com que ela fique hipotérmica. E no caso de uma grande queimadura, seja ela de nível 1 ou 2, sendo uma grande queimadura, há uma grande perca de líquido. Essa grande perca de líquido faz com que a vítima evolua então para uma hipotermia. Essa hipotermia é gravosa. No caso de queimadura, essa vítima deve ser aquecida e transportada ou encaminhada uma unidade de suporte de resgate o mais rápido possível. Jones, a maioria das vítimas vocês têm que aquecer, né? E Sim. Quando é vítima de hipertermia? Hipertermia? Vocês botam o ar-condicionado no gelado, né? Também, se for o caso, sim, tá? Mas a hipertermia não é tão gravosa, tá? Ela nos dá um tempo hábil para chegar no hospital, porque é só febre, né? Então, no máximo, essa vítima vai evoluir para um episódio de convulsão por hipertermia. Né? Tipo numa insolação? Tipo numa insolação. Ela pode evoluir para um episódio de acabei de falar. Convulsão, tá? Por hipertermia. Todavia, é tranquilo, faz o controle e transporta para o hospital. Já na hipotermia é gravoso. Na hipotermia a vítima pode rebaixar e entrar em parada. Hipotermia, no caso. Hipotermia. A Tatiana Porfírio, o AVP, então, não faz parte da preferência do APH? Faz, tá? Mas assim, nós não usamos mais. Algumas instituições ainda usam, tá? Algumas instituições ainda usam. Nós não usamos mais. Algumas instituições dos bombeiros ainda têm, como o foco deles não é apenas a vítima, né? O foco deles é dividido entre controle de incêndio, né, apagar fogo de todos os tipos, estrutura, em mata, enfim. Então, assim, o atendimento pré-hospitalar deles é um pouco diferenciado. Eles têm umas preferências um pouco diferenciadas, dadas as condições do treinamento dos seus agentes. Todavia, algumas instituições usam esse protocolo, mas nós no SAMU não usamos mais. A Eliane Santos da Rosa. Professor, peraí. O que é transaminase oxalacética e também pirúvica, TGP? Não. Eita, ó. Pedindo ajuda para os universitários aqui, minha esposa é técnica de enfermagem. Ela falou que são enzimas produzidas pelo fígado. Aí, ó, para detectar uma doença, faz exame de sangue e aí identifica essas enzimas aí.
Legal aí, ó. Câncer, infarto, hepatite aí são detectadas nessas enzimas. E a Rosana perguntou, consegue falar um pouco sobre sepse? Sepse é uma infecção generalizada, tá? E aí pode acontecer de várias formas, em vários ambientes e por vários tipos de bactérias, tá? Geralmente é uma infecção bacteriana generalizada que ataca todo o corpo quando o sistema imunológico está um pouco lento ou danificado por alguma doença já. A Jaqueline Lima, quando entramos para o SAMU, temos treinamento antes de atuar ou já vamos direto para o atendimento? Treinamento, vai passar por uma capacitação e aí sim, depois da capacitação, que geralmente é um curso de formação bem intenso, para daí sim começar a atuar. E o Jorge Antônio, professor, consigo fazer o pedido do certificado de hoje e amanhã? Estou aqui na UPA da minha cidade. Consegue. O certificado você pode emitir ele, pagar ele até... Acho que até amanhã você consegue emitir ele e pode pagar acho que até segunda. Se não me engano é assim. Mas você consegue emitir sim. Mas tenta emitir amanhã pela manhã já, beleza? Isso aí. Legal. Pessoal, algumas respostas aí ficaram mais vagas porque fazem parte do intra-hospitalar, que não é o foco aqui da aula, inclusive não é a minha área de atuação, tá? Eu consegui responder aí com ajuda, tá? Mas por isso que as respostas ficaram um pouco mais vagas, tá? Todavia não é, tá? Não é a minha área, é essa parte mais intra, tá? Então essas infecções, essas enzimas aí fazem parte do intra-hospitalar. Legal? Dando sequência então, no princípio número 12, então, a gente verifica o histórico médico e a reavaliação do paciente sobre a conduta. Então, o que acontece, galera? No princípio 12, o histórico médico, a gente fala, às vezes, na avaliação secundária, do protocolo SAMPLA, tá? É onde a gente vai avaliar se essa vítima já teve algum histórico de doenças, a gente vai avaliar quais as doenças foram, quais medicações essa vítima toma, qual foi o horário que ela se alimentou pela última vez, aonde essa vítima foi abordada, quais são os sinais e os sintomas, tá? Então, já tive a vítima se envolveu num acidente, vamos pensar assim, se envolveu num acidente leve, mas está com muita dor no peito, sudorese, palidez, dificuldade respiratória, aquela dor irradiando para o membro, para um dos membros ou até mesmo para os dois membros superiores, irradiando para a mandíbula, dor epigástrica irradiando para as costas e tal. Então, muitas vezes o acidente foi ocasionado já por uma doença que essa vítima tinha e apresentou uma gravidade ali durante o momento que ela estava dirigindo e aí na sequência ela acabou então se envolvendo no acidente. Então, essa verificação do histórico é importante por causa disso. Também é importante para algumas pessoas que tomam beta-bloqueadores e tal, algumas medicações que para o médico começar a fazer uma intervenção mais gravosa ou mais intensa, digamos assim, uma intervenção mais, uma cirurgia, vou dar um exemplo rápido e prático, vai precisar saber desse histórico aí dessa vítima, se já usa, talvez já teve um cateterismo, uma ponte de safena, usa marca-passo, já teve IAM, já teve AVC, então talvez o estado neurológico dela esteja alterado por causa disso e não, por causa do AVC e não necessariamente por causa do trauma, tá? Então, tudo isso está relacionado aí nesse princípio 12, onde a gente faz então a verificação do histórico médico da vítima. Na sequência, então, a gente evolui para o princípio 13, que é o alivio da dor. No alivio da dor, também, na nossa preferência, né, na nossa ambulância básica, nós não temos medicações para diminuir a dor da vítima, tá? A gente tem algumas medicações para algumas outras coisas, mas não para dor, tá? Então, na nossa ambulância, a nossa preferência é não diminuir a dor com medicação. A gente diminui a dor da vítima no alinhamento de uma fratura, na estabilização da mesma, diminui o esforço respiratório com uma oferta de O2, diminui talvez o esforço respiratório com uma colocação de uma cânula de Guedel e tal, mas não necessariamente com a medicação, analgesia, tá? Nesse princípio 13, a gente tem essas preferências aí. Já, se for numa avançada, tem medicação para dor. E aí pode ser feito.
Algumas ambulâncias básicas, tá? Algumas ambulâncias básicas de algumas instituições têm medicação para dor, tem muitas medicações. Já a nossa não tem. Então a nossa preferência não é diminuir a dor agora com medicação. Já outras instituições usam outras preferências, têm medicações e conseguem fazer isso. E aí, no princípio 14, então, fornecer a facilidade, tá, do recebimento de comunicação abrangente precisa sobre o paciente e as circunstâncias das lesões. Está relacionado aí a falar, nunca mentir para o paciente, um dos princípios basilares, né? Está no número 14 dos 14 princípios basilares, que no caso, quando a gente fala nos princípios de ouro, tá? Os 14 princípios de ouro, que é nunca mentir para o paciente, tá? Então a gente não vai mentir para o paciente. Se ele perguntar como é que está minha perna, embora você veja que ela está quebrada, você vai falar para o paciente, olha, tem uma possível fratura, mas a gente só vai conseguir confirmar com o raio-x. Ponto. Você não mentiu para ele, você não omitiu, mas você também não falou, tá quebrada. Vai que você chega no pronto-socorro, faz um raio-x e não tá. Aí você deixou o cara nervoso de graça, tá? Então, falar do estado dele para ele, sem deixar ele mais apavorado, dificultando o seu atendimento, é importante, tá? Então, falar do estado com calma, sem apavorar ainda mais, é importante. Todavia, tem que ser feito com calma para não agravar a situação do paciente. Legal? Galera, vou fazer uma revisão rápida, mas antes disso eu vou chamar o Guilherme, ver se tem mais alguma resposta. Na sequência, vou fazer uma avaliação, uma revisão rapidinha, tá? Guilherme, mais alguma pergunta pra gente responder essa galera aí, não? O Ademir Balbino perguntou, depois do curso de socorrista, eu tenho de fazer algum outro curso para ingressar no SAMU? Então, assim, existem várias formas de você ingressar no SAMU. Uma delas é como condutor socorrista, né? O condutor socorrista tem que ter, além da carteira D, tem que ter o curso de condutor de veículo de emergência, tá? Carteira nível D e condutor de veículo de emergência. Algumas instituições exigem que tenha o curso socorrista, outras não. Aí, se você quiser ingressar como técnico, tem que ter o curso técnico de enfermagem. Se quiser ingressar como enfermeiro, tem que ter a faculdade de enfermagem. Se quiser ingressar como médico, tem que ter a faculdade de medicina. Ponto, tá? São requisitos basilares, tá? Algumas instituições exigem curso de socorrista, outras não, tá? E aí, algumas instituições contratam apenas com o curso socorrista e os preceitos basilares. Outras instituições você vai ter que prestar concurso público ou processo seletivo simplificado. Mostra pro pessoal aí como é que vamos emitir o certificado, Jones. Bora lá, galerinha. Emitir o certificado, então. Aqui, você tá na live, galera. Na sequência, então, aqui, ó. Adquira aqui o seu certificado. Clicou. Tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. Precinho de R$19,90, tá? As formas de pagamento, boleto, Pix, cartão. E na sequência, Pix aqui também. Você vai escolher a forma de pagamento aqui e na sequência vai gerar o seu boleto. Você vai colocar todos os seus dados lá para você emitir o seu certificado, todos os dados que vão ir no certificado. Legal? Lembrando, pessoal, que quem for emitir o certificado, cuidar para pôr bem certinho os seus dados ali, porque são os dados que vão para o certificado, beleza? Então, seu nome, seu CPF, tudo certinho. Isso aí, galera, ó. Os dados que vai colocar ali é o que vai pro certificado. Se você passar errado, vai ser o certificado errado. Aí não adianta sapatear, vai ter que pagar outro, tá? Não tem. A parte da gente a gente faz aqui bem certinho, tá? Vocês têm que fazer a parte de vocês bem certinha também pra coisa funcionar. Legal? Bora lá então, Guilherme, dando sequência. Vamos dar sequência aqui, tem mais perguntas? A Deise Rocha, professor, o que eu devo fazer quando encontro uma mulher grávida passando mal já para ganhar a criança? Acionar o socorro, tá? Acionar o socorro. Existe aí o protocolo, tá? No atendimento à pediatria, né? No atendimento à vítima que está em trabalho de parto, tá? Que é avaliar as contrações, contar os minutos de cada contração, o tempo de intervalo e tal. Então tem tudo aí, a gente até fez uma live sobre isso, né? Intercorrências no parto. A gente já fez uma live sobre isso, tem tudo isso aí, tá, galera? É muito conteúdo, não dá pra falar não, tá, guerreira? Mas, obviamente, que você chamar ajuda.
acalmar a vítima, colocar ela de preferência num local limpo, tá? Se tiver compressas limpas, colocar a vítima na posição puerperal, não, fase puerperal, colocar a vítima na posição genopeitoral, no caso de intercorrência com volta, né, com o cordão umbilical enliado no pescoço do bebê, com prolapso de cordão umbilical, o cordão umbilical se apresentando primeiro, coloca a vítima também em posição genopeitoral. Se os pés da criança, um dos pés ou uma das mãos se apresentar primeiro e não a cabeça do bebê, também é importante colocar a vítima em posição genopeitoral, aquela posição que cachorra longa, que se chama também, conhecida como posição genopeitoral. Na sequência, então, coloca a vítima em decúbito dorsal com as pernas fletidas e aí vai assistir o trabalho de parto. É importante que oriente a vítima a puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, na hora das contrações que ela faça força, obviamente, e acompanhar a saída da cabeça do bebê. Uma vez que a cabeça do bebê sair, geralmente ele sai com o rosto voltado para baixo. É importante que use-se campos limpos para proteger a parte em que o bebê vai sair ali, para não ter contato com nenhuma contaminação. E aí, na sequência, o bebê vai rotacionar o corpo, ou seja, a cabeça para a direita ou para a esquerda. Na sequência, se for um parto normal, tá? Sem intercorrências, vai liberar um dos ombros, na sequência o segundo, e aí a expulsão completa. Uma vez acontecendo a expulsão completa do feto, posiciona o feto então em cima da barriga da mãe, aí envolve e seca rapidamente, faz uma avaliação nas vias aéreas. Se precisar aspirar vias aéreas, aí tem um protocolo de aspiração com pera para liberar as vias aéreas do bebê, certifique-se de que ele está respirando, chorando é importante, e aí espera o socorro chegar. Se tiver equipamentos, fazer o clampeamento entre 15 e 20 centímetros, a 15 centímetros do corpo do bebê, faz o primeiro clampeamento. No intervalo de 5 centímetros faz o segundo clampeamento e corta no meio. Obviamente que não vai querer dar uma de MacGyver e cortar com a tesoura limpada com cachaça, né? Não. Você vai ter que ter aí o material para fazer o clampeamento e o corte com bisturi, tá? Se tiver, faz o clampeamento e o corte, aquecer e certificar que a criança está respirando, orientar a mãe que se acalme. Na sequência começa aí a reorganização dos órgãos e a expulsão, dectação da placenta. E aí só aguardar o socorro chegar e levar para o hospital. Olha aí, quase um parto rapidão. É um assunto complexo, cara. Muito. A título de curiosidade aí pro pessoal, se não me engano, a aula mais longa, assim, comprida que a gente tem no curso é justamente emergências obstétricas. É muito tenso. São várias emergências e é muito complexo. A gente fez já uma live sobre isso. Exatamente. A Ana Flávia Souza, boa noite, tem uma dúvida. No caso de amputação, de perder um braço ou uma perna, pode fazer o torniquete ou ainda não tem outro modo? Pode, claro, deve fazer o torniquete. Se tiver hemorragia sanguinante, deve. Todavia, tem que pensar no seguinte, às vezes há a amputação do membro, mas não há a hemorragia sanguinante. Esse membro ele pode ser arrebentado, esticado e arrebentado. Uma vez que estica e arrebenta, acontece das artérias e as veias esticarem, arrebentarem, retraírem para dentro do músculo e elas mesmas acabam se bloqueando e não ensanguinando, tá? Agora, se essa amputação for acontecer por um objeto cortante, aí obviamente que vai ter uma hemorragia sanguinante e o único jeito de você parar essa hemorragia é a aplicação do torniquete, não tem outra saída. Olha só que legal, acabou de chegar um comentário aqui, ó, do Felipe Pessim. Sou socorrista, vou realizar o curso com vocês também para aprender um pouco mais, mas já passei por muitas situações onde pude atuar. O importante, pessoal, após ter a carteirinha, andar com ela, é essencial. Verdade, galera. É importante, se você estiver ajudando aí, alguém chegar e te indagar porque você está fazendo isso, você tem como provar aí que você tem treinamento para auxiliar no atendimento hospitalar. E a Daisy Rocha, que fez a pergunta ali sobre o parto, ela falou, muito obrigado, estou louca para fazer um parto logo. Ô, louco. É bacana. Eu já fiz já quase fiz uns 3 ou 4, mas ainda não brilhou. Mas já cheguei no pronto-socorro com a cabecinha coroando, já quase saindo o bebê para fora. Mas não foi ainda.
Legal. Galera, revisão rápida então. Falei sobre os 14 princípios do atendimento pré-hospitalar, tá? Não vou repetir os princípios, tá? Vocês vão receber o material de apoio aí, tem a live, vocês podem olhar e aí relembrar todos os princípios. Princípio é o que deve ser feito, tá? É o que deve ser feito com a vítima. E aí, no atendimento pré-hospitalar, já a preferência é como que eu vou fazer. A preferência está baseada na condição do paciente, dependendo do jeito que o paciente está. Está baseado também na situação existente. É um auto-alto, é um automoto, vou precisar fazer um imove, vou precisar fazer uma triagem, vou precisar iniciar um protocolo diferenciado. Então, tudo depende da condição do paciente, tudo depende da situação. Também depende dos protocolos locais. Como eu falei para vocês, nós temos aqui algumas preferências que são do SAMU, que são feitas, né, criadas para nossa realidade, tá? Para nossa realidade. Existem muitas realidades pelo Brasil inteiro. Existem muitas preferências. Eu citei apenas algumas aqui, apenas os princípios basilares e algumas preferências basilares. Na sequência, então, também está relacionado às preferências ao conhecimento do socorrista. Quanto mais conhecimento o socorrista tiver, mais preferências ele vai ter para fazer o atendimento à vítima. Quanto mais experiência ele tem, mais conhecimento, mais treinamento, mais estudo, mais condições ele vai ter de fazer um atendimento adequado, mais correto, mais próximo do correto possível. Legal? Show de bola então? Galera, lembrando que você pode também fazer parte do mundo do socorrista, hein? Como que faz ainda para fazer parte do mundo socorrista? Tem o link na descrição lá eles vão acessar, eles vão comentar lá no direct do Insta. É isso aí, galera. Você vai lá comentar no direct do Insta. Quero fazer parte do mundo dos socorristas. É mais ou menos isso, né? E aí você vai ser direcionado para um grupo, tá? Dos socorristas. E aí você vai ficar mais a par do mundo dos socorristas. No mundo dos socorristas, galera, é muito show de bola, tá? Muito show de bola. É lá que vocês postam oportunidades de trabalho. Lá o Grupo Estudar Mais Brasil fica postando o tempo todo oportunidades de trabalho em todo o Brasil aí. E aí você pode talvez ter a oportunidade de trabalho do teu lado e você não está sabendo. E lá no grupo do Mundo dos Socorristas você vai ter acesso a isso. Legal? Mais alguma pergunta, Guilherme? Eu posso encerrar essa galera aqui. Vou falar do material em PDF. Daqui nadinha vai ter a senha, galera, para o material em PDF. Não tem mais perguntas. Galera, show de bola então. Vamos encerrar live número 66. Hoje então falamos sobre os princípios e preferências. Falamos sobre os 14 princípios basilares do atendimento pré-hospitalar e as preferências que estão baseadas na condição do paciente, nos protocolos locais, na experiência do socorrista e também está nas situações existentes, que pode ser desde uma queda de próprio nível até um imove, que é muito complexo de atender. Legal? Vamos passar a senha para essa galera. Então, galera, a senha do material em PDF é preferências, tá? Preferências, no plural. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Legal? Então a senha do material em PDF, como eu já mostrei ali para vocês como vocês vão adquirir, é tudo preferências, tudo junto, sem acento e tudo minúsculo. Legal? Vocês vão acessar ali, vai digitar a senha, vai conseguir baixar o material em PDF e aí juntar na sua apostila, imprimir para quem vai imprimir, para quem quiser deixar guardadinho lá, faz as suas anotações e monta o seu material de estudo para se tornar o socorrista, que é o seu sonho. Galera do Instagram, perdeu a live no YouTube? Brincadeira, perdeu nada. Fica lá a semana toda, você pode ir lá e assistir durante a semana. Legal? Mais algum recado, Guilherme? Só lembrando, pessoal, que vai estar entrando aí no grupo. A gente vai estar enviando o material amanhã, depois do meio-dia ali. Então fique esperto ali, fica ligado, anota a senha. Se não lembrar, entra amanhã no vídeo de novo aqui, vê de novo a live. Assista a live de novo, ué. Assista a live de novo. E última perguntinha ali, a Gleiciane Lima dos Santos só perguntou: professor, o condutor que você fala é o que dirige a viatura? Isso, é o que dirige a viatura, é o condutor socorrista, tá? Ele só tem a atribuição de dirigir, tá? Mas no atendimento pré-hospitalar ele faz todos os procedimentos também. Legal? Galerinha, até a próxima quinta-feira, então.
nesta mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu, obrigado pela confiança, grande abraço, valeu Grupos da Mais Brasil, valeu galerinha que tá escondida aqui atrás, os universitários que estão me ajudando aí. Grande abraço, até a próxima, valeu!